Gente, que dia lindo de roubar um rosca, né? Então vamos roubar um secreto pra botar na máquina. E olha ali uma base aberta, vamos lá roubar. Vamos lá, o dono já tá por ali, então vamos lá roubar, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o dono tá vindo, o dono tá vindo, o dono tá vindo. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. O dono chegou, o dono chegou, o dono chegou, rapaziada. O dono chegou. O dono chegou. Cuidado, cuidado. Fala baixo pra ele não escutar. Vamos ficar aqui bacaninha, de boa, de boa, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. Ele tá indo pra cá. E agora, rapaziada? O que agora? Meu Deus, o que eu faço? Oxi, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Oxi, ele tá mandando um vídeo aí. Oxi, 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 oxi. Tô entendendo mais nada, rapaziada. Ele saiu, vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar. Rouba, 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 rouba. Rouba, 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 rouba logo, rouba logo. Então vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar. Rouba, 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 rouba. Rouba, roubei, roubei. Me devolve, não, não. Deixa, se vocês quiserem